O nosso curso é, afinal, posso crer na Bíblia? E o nosso mote, o nosso texto, está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nossa, que feliz que vocês estão aqui perto de mim. Ganhei meu dia. Amém, amém, amém. Vamos ler esse texto? Você que enxerga bem ou sabe de cor, fala comigo. 1, 2, 3 e já. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não se preocupe com isso, mas esse é o calendário do curso, né, geral, e está aqui no dia 2 de março, a Bíblia e a Reforma. É essa aula aqui, tá? Está bem aqui, ó, 2 de março, a Bíblia e a Reforma. Para todos nós, né? Porque hoje nós estamos fazendo um aulão conjunto aqui por causa do feriadão. Então, a Bíblia e a Reforma. Eu estou com medo também, Rogério. Muito obrigado, querido. A Bíblia e a Reforma. Bom, a Reforma aconteceu lá em 1517, né? E a gente fica pensando, o que a Reforma tem a ver com a Bíblia, comigo, com a história, enfim. Antes de falar um pouquinho, nós vamos recapitular o que vimos na semana passada. Há 10 anos atrás eu estive nesse lugar aqui, chamado Museu de Israel, ou Museu Nacional de Jerusalém. Né? Por quê? Em 2005, eu fui ver uma exposição aqui em São Paulo, eu até emprestei para o Marcão, né, Cassoli, que foi os pergaminhos do Mar Morto. Então, lá na Pinacoteca do Estado, eu lembro que eu fui com meu filho, 2 anos, no colo, ele louco para ir embora, porque aquilo não interessava a ele, né? E eu fui assistir essa exposição aqui em São Paulo. Eu falei, um dia eu vou lá em Israel e vou ver. 10 anos depois, Deus me deu de presente essa viagem, eu fui lá e a gente pôde ver, então, não só em Qumran, mas também em Jerusalém, os pergaminhos do Mar Morto. Chegou gente lá, Robson, eu acho que é o Adriano. Então, nós vimos na semana passada sobre a história desse lugar. Esse livro aqui eu não empresto para você levar para casa, mas você pode folhear ele ao final da aula. Eu vou deixar aqui alguns livros que eu vou mostrar para você. Um deles é esse aqui, que conta a história do pergaminho do Mar Morto. Você fala, o que é pergaminho do Mar Morto? O que isso tem a ver? Ó, vem comigo, você vai entender. Aqui estou eu lá em Qumran, e aqui, né, a gente foi lá na caverna dos rolos, tá bom? O que foi encontrado lá? Em 1947, está vendo esse lugar aqui, ó? Esse buraco aqui, ó? Está vendo esse buraco aqui? Em 1947, um beduíno estava pastoreando umas ovelhas, ele queria acertar o buraco com uma pedra. E ele sempre errava, mas um dia ele acertou. E quando a pedra entrou naquele buraco, ele escutou o barulho de vasos quebrando. Chamou o seu tio, eles entraram nessa caverna, e nessa brincadeira foi a maior descoberta arqueológica da era moderna, os manuscritos do Mar Morto. Mais de 300 vasos como esse à esquerda, com manuscritos como esse à sua direita. Num hebraico antigo, preservado, e nesse livrinho aqui você tem todos os trechos preservados. O maior dele, o livro do profeta Isaías, que você vai ver daqui a pouquinho. Então, Marcos falou isso na aula passada. Esse aqui, no Museu Nacional de Jerusalém, né, que é nesse lugar aqui, ó, você tem isso aqui, né? Esse rolo aqui, ó, esse rolo aqui do profeta Isaías, é o mais preservado deles. O nosso guia, o Eli, leu para nós Isaías 53 em hebraico, nesse lugar aqui. Foi emocionante, né? Alguns derramaram lágrimas. Eu não, porque eu sou uma pessoa forte, quase não chorei nessa viagem. Mas é interessante. E aqui, esse cara aqui, provavelmente, estava fazendo o que eu fiz, porque era proibido tirar foto. Então eu resolvi filmar. Aí o fiscal lá do museu falou assim, não pode tirar foto. Eu falei, estou filmando, não estou tirando foto. E ele ficou bravo, falou, brasileiro, e foi embora. Né? Esse aqui são os rolos de sinagoga. Nos dias do Senhor Jesus, os rolos ficavam em prateleiras como essa, em lugares muito bem feitos, trabalhados em madeira para guardar os rolos, os pergaminhos. Tudo bem? Nós vamos ler um texto aqui agora, só uma parte, tá? Não está projetado, porque eu esqueci de pôr, na verdade, esse texto. Está lá no Evangelho de Lucas,
É só um trechinho, Maurício, acho que não precisa nem parar a apresentação. Os irmãos estão com Bíblia aí. Lucas. É bem no comecinho, deixa eu ver aqui. Lucas 4. Versículos 16 e 17. Maurício, você não se aguentou. Você é demais, Maurício. Dom arigatou, Maurício-san. Lucas 4, 16 e 17. Alguém lê para mim? O microfone está por aí? Vai lá, alguém lê. Quem quiser ler. Dá para o Tiago lá, que olhou para trás assim, empolgado. Vai lá, Tiago. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual é o cenário? Jesus está em Nazaré, ele tinha por hábito ir à sinagoga, chegou na sinagoga, né? Ele chega na sinagoga e ele levanta-se para ler. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Até aí, Jesus vai ler um trecho do profeta Isaías e diz que aquele texto que ele leu se cumpria nele naquele dia. Mas o que é importante para nós aí? Jesus está na sinagoga, volta a apresentação para mim lá, Mauricião. Jesus está na sinagoga, a sinagoga tinha um chefe, tinha um responsável. Nós vamos esperar o Maurício lá, nós vamos ver aquela imagem lá. A sinagoga tinha um responsável. Quem lembra a história de Jairo, que a filha ficou doente? Ele era um chefe de sinagoga. O chefe da sinagoga era responsável por organizar todos os livros. Ele organizava os livros, ele guardava os livros ali e tinha que ter cuidado para que aqueles livros fossem... Não, eu vou ter que esperar. Eu tinha pedido para não pôr, porque eu sei que dá esse delay aí. Não mexe. Desculpa, Valéria. Então, vamos lá. Então, ele está na sinagoga. Aí, obrigado. Deixa que eu chego lá. Aí, aqui, esse aqui. Ó. Tá? Então, pega um livro desse, dá para ele, ele abre e lê. Foi o que aconteceu naquele dia. Pegaram o livro da prateleira, deram para ele, ele abriu e leu. E livros, entenda, eram rolos, tá? Eram pergaminhos, não é livro assim. Isso no tempo de Jesus para cá. Bom, e os manuscritos do Mar Morto, que o Marcos falou na semana passada? Nada mais, nada menos que cópias preservadas desses livros, até os dias de hoje. Por isso que a gente fala que foi a maior descoberta arqueológica da era moderna, e foi, os manuscritos do Mar Morto. Algumas considerações aqui. Nos tempos de Jesus, existiam as sinagogas além do templo, onde eles se reuniam. E nessas sinagogas tinham esses documentos, esses livros. Então, o Antigo Testamento é preservado pelos sábios judeus. A gente não pode negar isso. Então, todo o cânon do Antigo Testamento foi preservado por eles. E por que alguns livros não entraram? Os chamados livros apócrifos. Apo, depois, crifos, escritos depois. Primeiro, por conter algumas heresias que eles não aceitavam. Culto aos mortos, salvação por obras, tudo isso estavam lá nos livros apócrifos. Qual é o valor dos livros apócrifos? O valor histórico. A história do período interbíblico entre Malaquias e Mateus, a grande maioria está nos livros apócrifos. A história de Judas Macabeus, por exemplo. Tá? Por isso que eles não entraram. Tem umas 7 ou 8 razões lá, e a grande esmagadora maioria tem doutrinas que não condizem com os outros profetas, e eles não se dialogam. Por isso que não entraram. Agora, o Antigo Testamento foi preservado. Jesus vai citar Isaías, Jeremias, Gênesis, porque era livro que ele cria, ele via lá na sinagoga. Aliás, ele é o autor dela. Peraí. Os livros apócrifos são todos do Velho Testamento, ou são ligados ao Velho Testamento? A gente tem que entender que muitos livros eram escritos durante. Por exemplo, João escreveu Apocalipse. Você tem ideia de quantas pessoas escreveram Apocalipse também? Muitos. Por que o critério de João? Porque você não entende Apocalipse sem estudar Daniel, seu xará. Sem estudar Jeremias, sem estudar Gênesis. Então, a coerência, né?
Quando Paulo escrevia, ele falava, eu, Paulo, eu mesmo. Por quê? As cartas rolavam, a falsidade rolava, não é só hoje. A gente tem que tomar cuidado que os profetas, né, a devocional do Elton foi interessante, porque vou buscar na palavra, porque os profetas existem aí. Mas naquela época era diferente? Não. Por que foi escrito o livro de Colossenses? Porque eles começaram a escrever cartas, dizer que Jesus não era Deus. Os gibeonitas, os arianos, e aí por aí vai. São muitas correntes doutrinárias. Então eles tinham que ter um zelo, um cuidado. Isso aqui condiz, isso aqui não. Tem um critério. Agora, os livros apócrifos, embora tenham um valor histórico, eles não condizem com o resto das escrituras, principalmente por questão doutrinária. Culto aos mortos, salvação por obras, tem um monte de coisa lá. Purgatório, a doutrina do purgatório é fundamentada em livros apócrifos, não na Bíblia. Então, rejeita. Vai lá, regue, voa. Eu vou repetir sua pergunta daqui. Marcos, eu não lembro. Eu acho que alguns livros do... Não, agora eu lembrei. Alguns livros que foram encontrados, que quem fez as cópias dos manuscritos do Mar Morto, muito provavelmente foram os essênios. Era uma comunidade religiosa, vamos dizer, separatistas. Eles tinham rituais de banho. Quando você vai em Israel, você vê muito isso. A questão do banho, da limpeza, é extremamente importante. E alguns livros que foram encontrados eram não bíblicos, eram não canônicos. Então tinha, por exemplo, no manuscritos do Mar Morto, manual de conduta dos essênios. Manual de conduta dos rituais de banho, de purificação. Isso foi encontrado lá. Era uma comunidade, né? Eu lembro da pergunta do Elbert, não pergunte para a Bíblia. Bom, Isaías saiu falando, quem que escrevia? Eu falei, ele é um bom presbiteriano. Quem fez a ata? Né, Elbert? Foi a sua pergunta. Então, alguém ali registrava, né? Vai lá, pode ir, vai dar, vai lá. Pode falar, que acho que deu. Paulinho, vê se está o microfone aqui. A gente espera. Alô? E aí, quem selecionou esses livros, lá desses do Mar Morto, esse vai, esse não vai, é o que você vai falar ainda? Por quê? O cânon, nós vamos ter uma aula sobre isso, tá? Como é que o cânon da Bíblia é montado? É a coerência. Por que esse vai, por que esse não vai? Há duas dificuldades. O Marcos mencionou na aula dele Tiago, que foi um livro, talvez um dos últimos a serem aceitos, né? E o livro de Cantares no Antigo Testamento. Esses dois, as pessoas se debruçaram. Mas tem coerência bíblica, tem ligação, né? Esse aqui é citado aqui, esse é citado ali, esse é citado lá, né? Quando você lê o livro de Eclesiastes, né? O livro de Reis, Provérbios de Salomão, você vê que Salomão ele escreveu muita coisa. Salomão escreveu mais de 5.000 versos. Né? Tem os chamados apócrifos de Salomão. Agora, qual é o critério para a montagem do cânon? Nós vamos ter uma aula sobre isso, eu não vou aprofundar. Espera aí, ele dialoga, tem problemas doutrinários. Por exemplo, espera aí, se Jesus falou para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como é que eu vou aceitar um livro que fala de purgatório? Não vou aceitar. Agora, lembra, o Antigo Testamento, nos dias do Senhor Jesus, eles já existiam assim, ó. Aqui, ó. Tudo organizado. Então, vamos pensar de Mateus para cá. Vamos pegar o Evangelho de Lucas. Lucas era um médico. Lucas, vamos colocar que Lucas era um cientista. E quando você lê o Evangelho de Lucas, como é que ele fala? Após acurada investigação dos fatos. Os historiadores dizem que Lucas vai ao templo, ele pega os registros lá de genealogia e descreve a genealogia de Jesus. Lucas vai escrever também o livro de Atos. Se nós formos falar aqui, nós vamos ter uma aula aqui sobre isso, Dr. Leonel. A erudição de Lucas era lá em cima. Era um grego muito bem escrito. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de João, que eram homens rudes, comparado a Lucas, né? Comparados a Lucas. Deu para entender? Então, vamos comigo aqui na viagem que a gente vai entender algumas coisas aqui, que nós vamos ver a mão de Deus. Fala, Silvia.
Espera aí, Silvia. O pessoal de casa precisa ouvir. É só porque ainda dentro da pergunta do Daniel, né? Se os apócrifos era da época do Antigo Testamento ou do Novo, porque no Novo houve um consenso, né? No Antigo, esses apócrifos ficou como se fosse parte do Antigo, né? O apóstolo Paulo cita algumas coisas. Interessante. O apóstolo Paulo cita poetas, ele cita história. Eram referências bibliográficas? Sim. Era consenso, era história? Sim. Faziam parte do cânon dos profetas aceitos no Antigo Testamento? Não. É uma outra coisa. Então, o apócrifo tem um valor histórico, um valor documental. Tem um valor doutrinário para nós, crentes? Nenhum. Quer dizer, pouco. Eu diria que nenhum. Por favor. Mas essa, né? Desculpa. Pois não. Acho que é a pilha. Temos que fazer uma diferença entre apócrifos e pseudo-canônicos. Isso. Ok. Senão a classe vai se confundir. Isso. Pseudo-canônicos são livros escritos que não foram incluídos no cânon, porque entram dentro desse rigorismo, que são totalmente desvinculados das profecias, dos textos bíblicos. Os livros apócrifos, nós temos do Antigo e do Novo Testamento. Muitos, centenas. Dentro das cavernas de Qumran também tinham apócrifos e pseudo-canônicos. Talvez agora, na próxima aula, formação dos cânons do Antigo e Novo Testamento, a gente possa abordar um pouquinho mais essa questão de apócrifos, porque parece que esse nome apócrifo dá uma ideia de totalmente não bíblico. Tanto é que a Igreja Católica tem 7 apócrifos, ok? E aí nós vamos fazer um pouquinho a distinção um pouco melhorada desses temas, que é bem complexa, bem complexa mesmo. O que você tem que colocar em mente é o seguinte: os livros apócrifos dos 7 aceitos pela Igreja Católica, há rituais, por exemplo, ou menções e práticas que o catolicismo usa, e nós não usamos. Purgatório, por exemplo. Então, não vamos inserir isso, né? Isso que o restante dos profetas, ou que Jesus falou, os apóstolos falaram. Tem muitos exemplos aqui. Eu tenho pelo menos uns 12 para citar, mas não é o tema da aula, a gente não vai aprofundar. Posso caminhar? Bora. Então, nos tempos de Jesus, isso é importante. Tinha sinagogas além do templo. Tudo bem? Quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você começa a ver uns nomes que você não vê no Antigo Testamento. Tem a palavra escriba no Antigo Testamento? Não. Intérpretes da lei? Não. Fariseus, saduceus, essênios? Não. Essas pessoas não existem lá. Por quê? Do período interbíblico, a única referência que a gente tem histórica são livros apócrifos. Para cá, essas correntes religiosas surgem. Jesus bate muito de frente com esse pessoal. Mas eles tiveram um valor também na preservação da Escritura. A gente não pode negar isso. Tá? Vamos caminhar. Entre o ano 40 e 90, nós temos a formação da igreja. Então, o Evangelho de Marcos é escrito aí 40 e alguma coisa. E o Apocalipse de João... Você está folgando, hein? Posso continuar? Te amo, Paulinho. Obrigado, queridão. Então, entre os anos 40 e 90, eu tenho, por exemplo, a escrita do Evangelho de Marcos e Apocalipse. Ele é escrito aqui. A formação da igreja e a vida do Senhor Jesus, a vida dos apóstolos, a formação da igreja. Está aqui. Tudo bem? Então, eu estou caminhando no tempo, para a gente chegar, para a gente entender. Morrem os apóstolos. Não morreram os apóstolos? Morreram. Todos os 12 morreram. Mas tem um apóstolo hoje aí, mas na Nova Jerusalém só vai ter 12 colunas com o nome dos 12 apóstolos. Então os apóstolos morreram. Nós temos um período chamado patrística, ou seja, dos pais da igreja, e no ano 312, mais ou menos 313,
A igreja, ela é transformada em Estado, Estado, Igreja, União, através do imperador chamado Constantino. Está aqui o nosso Constantino. E tem uma frase em latim muito interessante, em hoc signo vinces, que quer dizer, através desse símbolo, vencerás. Então, nosso amigo Constantino, imperador romano, tinha uma batalha no dia seguinte, e ele vai dormir, ele sonha com uma cruz. E ele escuta essa frase, com este símbolo, com esta cruz, você vencerá. Então ele manda os soldados romanos fazerem uma cruz nos seus escudos, na sua armadura, e eles vão, e a vitória romana é esmagadora. Então, lembra, Constantino, Igreja-Estado, Roma, é feita então a tradução dos livros do Antigo e do Novo Testamento em latim, que é a chamada Vulgata Latina. Eu tenho aqui uma cópia, não da Vulgata Latina, né, mas de uma tradução em português a partir dela. Tá bom? Está aqui. Então, a Vulgata Latina. E aí nós vamos viver um período longo, que vai de mais ou menos, tá, 312 a 1517. A história põe um pouquinho diferente essas datas, mas eu estou olhando através do prisma religioso. Como que se chamou esse período? Quem falou? Pode falar alto? Idade Média, é isso aí. Idade Média é um nome carinhoso. Alguns usam outros nomes. Alguns chamam de Dark Ages, quer dizer, a Idade das Trevas. Tem vários nomes aí para que a gente chama de Idade Média. O que foi a Idade Média? Foi a época de maior expansão do Império Romano, eles se espalham, e também da fé romana. Gente, eu andei em Varsóvia. Varsóvia é Polônia. O Rogério conhece Varsóvia. Quantas inscrições em latim tem? Assim, ó. Falei, rapaz, olha onde os caras vieram. O que é Germânia? Quem deu esse nome para a Alemanha, Germânia? Foram os romanos. Britânia, Grã-Bretanha. Olha onde os romanos foram. Eles se espalharam. Agora, igreja e Estado, quem manda? É o imperador. Quem manda na religião? O Papa. E vão andar juntinho. Então, eu preciso entender que romanismo, ele tem um aspecto político, mas também religioso. E isso se espalha pelo mundo inteiro. Vamos caminhar. Esse período aqui, ele termina com 3 grandes acontecimentos. Não vamos colocar termina, mas esses 3 grandes acontecimentos começam a bater de frente com aquilo que eu chamo de Idade Média. Qual é o primeiro? Olha aí, lado esquerdo em cima. Não é a vinda do Abel Ferreira para o Palmeiras, não tem nada a ver. O que foi? Vasco da Gama, também não. O que foi? Pode falar, Ana. As grandes navegações. É claro que há muitos anos eles já saíam para navegar. Há estudos lindos que as naus de Irão chegaram aqui no Brasil. Quem era Irão? Ele era um parceiro, né? Tinha uma aliança de paz com Salomão. E da onde veio todos aqueles animais, todo aquele ouro? Da onde vem o nome Solimões? Então há uma corrente muito forte histórica que as naus de Irão já vieram para cá muitos anos atrás. Gente, está cheio de vídeo no YouTube, textos belíssimos sobre esse assunto. E eu sinto aqui 2 fontes arqueológicas. A primeira, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Você tem uma inscrição fenícia lá. E a Pedra do Ingá, na Paraíba, que você tem toda uma inscrição fenícia lá. Essas pessoas vieram aqui. Américo Vespucci veio aqui muito antes, tanto que o nosso continente chama o quê? América. Mas Tratado de Tordesilhas, né? Se você olha, Portugal e Espanha. Mas qual foi a configuração? Lembra do mapa do Brasil, da América do Sul? Você tinha o que era filé mignon, voltado para o mar, era de Portugal. A maior parte, que não era tão boa assim, para a Espanha. Como é que era a Europa? Igualzinho. Portugal mais na beira do mar. É verdade que você tem mar na Espanha e a parte maior da Espanha. Que interessante. Aí eles vêm para cá. As grandes navegações. Segundo período, está ali do lado direito. Como é que se chamou? Renascimento. Então, grandes revoluções artísticas, científicas.
olha, a Terra é redonda, né? Você começa a ouvir nome como Copérnico e outros aí. Leonardo da Vinci. E qual é o terceiro? A Reforma. Esses três praticamente, vamos colocar aqui historicamente ao mesmo tempo. Tem uma diferença de anos, é verdade. Mas esses três movimentos vão revolucionar a história humana. Quebrando um período que nós chamamos de Idade Média, que nós vamos chamar aqui também de período monástico. Eu tenho uma pergunta, cadê o Pedro, monastério? Pedro, o que é um monastério? Ah, não, eu preciso ouvir, porque é teu sobrenome. Quem não sabia que Monas é de monastério? Levanta a mão. É por isso, tá? Ó, todo mundo sabe. Que bom, você é famoso. O que é o período monástico? Dá o microfone para ele lá. O que é um monastério? Vou colocar a fotinha aqui para você, Monas. Já, ó, para te ajudar. Esse é meu castelo. Vamos lá. Gente, eu estou falando de história, tá? Eu sei que isso é um pouco denso, mas isso é importante. Monastério ou período monástico? Monastério, ou os dois. Monastério é o lugar onde os monges se reuniam para estudar, para prestar culto, para ensinar os novos monges também. Então, era mais ou menos isso. Tinha Bíblia lá? Tinha. Quem tinha acesso à Bíblia? Os monges, mas só os monges. Em que língua? Latim. Vulgata, em latim. E o período monástico? Aí eu vou deixar com quem sabe. Dá para Ana. Ana, o que foi o período monástico? Passa para sua esposa. Foi um período que na Europa, porque na Ásia era diferente. Não, e no Brasil Europa, nem tinha, era só... né? Na Europa o conhecimento estava restrito aos monastérios, ou aos monges, ou ao alto clero, né? Que tinha um baixo clero também. Isso aí. Eles detinham todos os conhecimentos e não se podia estudar qualquer assunto que fosse fora desses centros. É isso aí. Por isso que algumas universidades da Europa, principalmente no sul da Europa, que no norte a história é mais relacionada ao protestantismo, eram antigos monastérios. É isso aí. Quanto tempo isso vai durar? Tá aqui, ó. Quem quer saber, que gosta de ler, tem um livro de um tal Umberto Eco chamado O Nome da Rosa, virou filme. O filme, segundo Umberto Eco, autor desse livro, ele fala, é uma boa traição de tudo que eu escrevi. Mas você quer saber como é que é o período monástico? O filme tem uma pegada interessante de mostrar o que era a vida dentro do monastério. Bom, só por curiosidade, eu gosto mais da leitura. Eu li essa obra aqui há muitos anos atrás, meu período de faculdade, mas é interessante você ler como era o período monástico. O que a Ana descreveu aqui, só tinha acesso à fé, à Bíblia, quem estava nos monastérios. E a plebe? Não sabia nem ler. Está aqui. Então, botei aqui o Nome da Rosa, tá? O filme. Para você ter uma ideia, eu podia colocar uma cena aqui, mas a gente não tem tempo. E um outro filme sobre as grandes navegações é 1492. Alguém assistiu algum desses filmes? Eu já vi os dois. São boas, assim, leituras de um período histórico. Mas como todo filme é romanceado, aquela coisa toda. Tá bom? Vamos lá. Reforma, Lutero, quem assistiu? É filme, né, gente? Mas se a gente lê, é melhor. Eu tenho um livraço aqui, ó, joia, para quem gosta de inglês, né? São as grandes vozes da Reforma. Tá aqui, ó. Vale a pena você folhear também, tá? E para saber de Renascimento, tem aí quase uma série, uma minissérie antiga, chamada Leonardo da Vinci. Você tem uma ideia do que foi o Renascimento. Tá? Aqui é uma gravura de época do que fazia um monge dentro de um monastério. Então está aqui ele escrevendo, ele lendo, fazendo as anotações, né? Provavelmente estudos. E assim era até o dia de hoje. Bom, a primeira tradução, ou uma das primeiras traduções, em língua que não fosse latim, foi feita por Jan Hus. Quem já tinha ouvido falar nele? Obrigado, Cláudio e Gilson. Em 1416, portanto, antes da Reforma, Jan Hus, ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia. Então ele traduz o Novo Testamento em tcheco, e isso vai causar alguns probleminhas para ele, nós vamos ver.
Erasmo de Roterdã. Quantos tinham ouvido falar nesse holandês? Você não fala em reforma sem falar em Erasmo. Quando a gente pensa em reforma, qual o primeiro nome que vem à mente? Lutero. Mas antes, essas vozes de reforma, de protesto contra a Idade Média, o período monástico, acesso à Escritura, foram feitos por dentro da própria Igreja Católica. Por Jan Hus, por Erasmo. E Erasmo ele vai ter uma influência muito grande. Então, em 1517, mais ou menos, eu botei um símbolo aí para dizer que ninguém sabe precisar quando, mas é mais ou menos no período da Reforma, ele já teria traduzido o Novo Testamento para o holandês. Vamos caminhar. Eu preciso que vocês usem o microfone. Segura aí. Vamos lá. Erasmo de Roterdã escreveu ou traduziu a Bíblia que serviu para a reforma Isso que eu ia falar exatamente agora, né? Que o Erasmo ele vai influenciar muito Martinho Lutero e outros reformadores, tá? Vamos lá. Depois do Erasmo, a gente vai tentar entender aqui o que foi a reforma. Lembra aqui o que eu falei 312? Então tem reza pelas almas perdidas. Isso está inclusive nos apócrifos, tá, gente? Reza pelas almas, velas, culto à Virgem Maria, roupa sacerdotal, doutrina do purgatório, obrigação de beijar os pés do Papa, lá em 993, canonização dos santos, 1076, infabilidade da Igreja, 1090, o Rosário, 1184, a Santa Inquisição. Rapaz, 1230, isso aqui eu queria que você prestasse muita atenção, em 1230, olha bem para mim, a proibição da leitura da Bíblia. 1230. A minha avó nasceu em 1906 e ela foi alfabetizada por um pastor. A fazenda dela era preposto do bispado de Mariana, Minas Gerais, bem católico. E o meu bisavô dizia para a minha avó, o livro preto dos protestantes é o livro do diabo, você não pode ler. A minha mãe ouviu que era proibido ler a Bíblia até 1950. Desculpa, pouco tempo depois. Ela já disse isso aqui. 1950, recente, hein? Ascensão de Maria. Então está vindo aqui, ó. Até que chega 31/10/1517, lá em Wittenberg, o tal Martinho Lutero escuta aí o seguinte, abre aspas, ele estava muito triste pela morte do avô. Martinho Lutero era muito ligado ao avô. Ele ouviu o seguinte, presta atenção aqui para mim. Olha o que ele ouviu, abre aspas. Toda moeda que cai no bolso de um frade é uma alma que escapa do purgatório. Aquilo foi a gota d'água para ele. Ele vai afixar na Catedral de Wittenberg as 95 teses. A proposta de Lutero, e ele tinha um respaldo político muito grande, era reformar a igreja, não acabar com a igreja ou sair da igreja. Era uma reforma. Está aqui, em 1517 a reforma, e em 1521, numa pronúncia alemã, né, Reg? Die Bibel. A Bíblia. Ele vai traduzir, então, a Bíblia para o... Já tinha em tcheco, já tinha em holandês, agora para o alemão. Bom, depois para o alemão. Em 1455, olha aí quanto tempo depois, né? 1521, 1455, muito tempo depois. Mas historicamente é um período nulo, muito curto. Ah, desculpa, antes, né? Foi antes, perdão, foi antes. Gutenberg, 1455, ele surge, tá? Desculpa. Aí ele começa, então, a imprimir a Bíblia. E em 1539, ela, uma tradução de Tyndale, ela é completa para o inglês, então... Não, peraí, gente, eu estou confundindo as histórias, perdão. Está aqui. Em 1455...
Pode falar. A tradução, essas traduções foram a partir da Vulgata ou dos textos A partir da originais? Vulgata. O Erasmo, por exemplo, ele fala que a Vulgata tinha erros que ele precisava consertar. Eu vou citar um. A palavra testamento, ela foi introduzida por Erasmo. Ela não existia. Porque eles usavam uma outra palavra que era ligada à igreja, agora sumiu. Aí ele põe testamento. Tá? Ou aliança, ele vai usar essa palavra. Então ele falou, Erasmo, eu preciso corrigir alguns erros da Vulgata Latina. Porque ela tinha algumas tendências romanistas, vamos colocar assim. Então, em 1455, a prensa, né? E aí vem um cara chamado William Tyndale, que em 1526 ele traduz a Bíblia para o inglês, e em 1539 completa para o inglês. Tcheco, holandês, alemão, inglês. Esse cara, né? Oi, pode falar, Andréia. Me ajuda. Uma das aulas que eu dei para as crianças, que falava sobre isso, o material que eu estudei, diz que o Tyndale, ele estudou o grego e aí ele fez do grego essa tradução, né? Não é mais da Vulgata. Não, que foi o Erasmo que fez da Vulgata, os outros já vão fazer do grego. Nenhuma pessoa, vamos colocar aqui historicamente, né? Se preocupou tanto com hermenêutica. O que é hermenêutica? Interpretação, nós vamos ter uma aula sobre isso. Tradução a partir das línguas originais, como João Calvino. Ele escreveu muita coisa. Então, de todos os reformadores, ele quer colocar a coisa em ordem. Ele admite a influência de Erasmo, de Tyndale, né? Então, há muitas reuniões que foram feitas no sentido de fazer a tradução através dos estudos dos originais, das línguas originais. Tanto que em 1560 surge a Bíblia de Genebra. Quem tem a Bíblia de Genebra aí? É de 1560? Não, mas é de lá ou é... Ah, tá, não. Ah, tá, desculpa, que eu achei que a sua era de 1560. Tudo bem? Gente, eu não vou falar muito aqui do que foi a reforma, que vocês já sabem, tá? Mas vamos ver o ponto de vista bíblico, o que eles fizeram. A King James, quem tem King James aí? Cássio tem King James, a gente tem. Ela é de 1630, ó, o tempo está passando. João Ferreira de Almeida, primeira versão em português. Vocês sabiam que o Novo Testamento da João Ferreira de Almeida é de 1645? Eu tenho a primeira versão aqui, ó, uma das primeiras versões. Essa aqui é de 1890, da João Ferreira de Almeida. Depois eu deixo vir você brincar aqui, folhear com muito cuidado. Salmos tem um P na frente, é psalmos. Ah? Deu para entender? Então essa é a João Ferreira de Almeida. Mais para frente ele conclui a sua obra. Porque João Ferreira de Almeida, ele traduziu o Novo Testamento. Sabe o que aconteceu? Ele enviou, eu não lembro para que lugar ele enviou, e ele perdeu tudo. A partir dos rascunhos dele, ele teve que refazer tudo de novo. Quem aqui já passou por isso? O que eram os 5 solas da reforma? A gente tem que entrar nisso. O que é os 5 solas da reforma? A palavra sola significa somente. Então, os reformadores se reúnem, né, e eles estabelecem os 5 solas. Eu deixei aqui em português para você. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E o que é importante para nós, para a aula de hoje? Somente a Escritura e somente ao Senhor toda a glória. Era proibido o acesso à Escritura. Eu preciso entender que esses homens foram usados por Deus para a Bíblia chegar até suas mãos. Na sua língua. O que quer dizer somente a Escritura? Olha lá, Edu. Qual é a sua regra de fé e prática? Tem mais algum outro? Não. Só a Bíblia. Só a Bíblia. Só a Bíblia é o quê? Repete para todo mundo ouvir. Somente a Bíblia. É a regra de fé e prática. Alguma dúvida? Viu, Ion? Só para completar, o John Hush, né? John Hush. Jan Hus. Ele foi queimado. Segura aí.
Calma. O pessoal fica, né? Vamos chegar lá, segura aí. O que significa somente a Escritura? Livre exercício de leitura da Bíblia. Eu citei aqui a dona Rita Ferreira da Costa, minha avó. A minha avó foi alfabetizada com a Bíblia, um método americano chamado McAllister, que era a alfabetização a partir da Bíblia. Alguém disse aqui, não sei se foi a Ana ou Monas, que no período monástico as pessoas nem sabiam ler. A plebe nem sabia ler. E esse missionário, ele sai dos Estados Unidos, percorre toda a América Central, América do Sul, vai até a Argentina. Na Argentina, ele foi ministro da cultura argentina, onde ele morre. E através desse método, ele ensinava professores a alfabetização através da Bíblia. E minha avó foi alfabetizada através desse método. Então, o professor escrevia na lousa: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o sujeito? Jesus. Qual é o verbo? Disse. Era nesse nível. E o professor, um pastor da Assembleia de Deus, era o professor das crianças. Nas fazendas não existia escola, então juntava-se num lugar só todas as crianças das fazendas vizinhas e vinham para estudar. O meu bisavô tinha dito: o livro preto dos protestantes é o livro do diabo. Minha avó, curiosa, com 9 anos de idade, ela abre o livro e vê lá escrito assim, Jesus, e fechou. A Bíblia não fala no diabo? Ela podia ter lido o diabo, mas aí vem a graça, né? Ela leu Jesus, fechou e falou assim, meu pai mentiu. Passou o tempo, ela se casou, pediu uma Bíblia para o meu avô, eu já contei essa história aqui. A Bíblia que meu avô comprou era que o barbeiro arrancava as folhas para limpar a navalha, e ele estava fazendo a barba na cidade. Aquela Bíblia, aquele Novo Testamento que já estava em Judas para trás, Apocalipse já tinha sumido. É a Biblinha que eles leem à luz de vela. E sozinha na cozinha da fazenda, ela se ajoelhou e clamou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso se chama livre exercício de leitura da Bíblia. Deus falou com ela. Como falou com Elton, Emanuel Felipe. O que os reformadores e seus esforços têm em comum? Cássio, o que você acha? Perseguição. Um fim trágico. Perseguição. Cássio, está com o microfone? Lê para mim isso aqui. Em 1427, o Papa Martinho V ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados de seu túmulo, queimados e jogados em um rio. Wycliffe morrera havia 40 anos, mas a fúria causada por sua ofensa ainda permanecia viva. Essa é a história. Exuma o corpo do tradutor da Bíblia, queima os ossos e joga no rio. Cássio. Tyndale e Hus foram queimados vivos. E Hus morreu cantando, pedindo ao Senhor que o recebesse na glória. Queimados vivos. Qual foi o crime? Vamos traduzir a Bíblia. Vamos tornar a Bíblia acessível em tcheco, em alemão, em holandês, em português, em francês. Cássio. João Ferreira de Almeida foi proibido de publicar e exibir sua Bíblia em muitos lugares. Quem aqui sabia disso? Em alguns lugares ele foi proibido. Eu pergunto, Deus quis se revelar? Sim. Deus vai levantar John Knox, Zwinglio, que vai começar a traduzir a Bíblia em francês. Vários irmãos. E aqui não está em discussão o que criam ou deixavam de crer. Eu estou simplesmente mostrando como a Bíblia chegou até você. E como a reforma foi extremamente importante para isso. Essa é uma aula que eu dei aqui. Deus disse, e quando Deus diz, acontece.
Pela sua palavra ele criou o mundo. Foram 55 vozes de comando, Vaiomer Elohim ou Vaikra Elohim em Gênesis. Haja isso, haja aquilo, separe isso, aquilo, povoe-se os céus. 55 vozes de comando e tudo aconteceu conforme ele disse. Eu pergunto, e se Deus quis se revelar? O que é uma fogueira para ele? O que é alguém dizendo assim, você não pode ler esse livro, está proibido? Por essa palavra Deus criou o mundo e ele quis se revelar. Ditou muitas vezes dizendo, assim diz o Senhor, o profeta escrevia. Mandou copiar, o que você vê, você escreve. Não foi assim com Moisés? Não foi assim com João? Ele inspirou o pneumatos. Por isso que a gente pode crer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Elbert. Pus um negócio para você ler lá depois para mim. Fala, não vai dar. Pastor, hoje, graças a Deus, a gente tem o acesso à Bíblia traduzida na nossa língua, e a gente tem leitura, acesso e tudo. Isso é bênção demais nas nossas vidas. Mas eu fico assim, muito curioso para saber em relação à fé das pessoas em todo esse período, porque a gente sabe de todo o poderio, não só religioso, mas também político da Igreja Católica, como que eles eram detentores dessa verdade, muitas vezes sujavam, né, este nome da palavra. A gente viu ali várias heresias durante todo o período. E não só ali na Reforma, mas mesmo depois da Reforma, a gente sabe que demorou para que as pessoas de fato tivessem acesso à Bíblia e educação para aprender. Como que as pessoas, elas realmente conheciam da verdade, acessavam a verdade, se convertiam e eu posso garantir que nesse período todo, as pessoas mesmo sem acesso à Bíblia, elas de fato criam no Senhor, iam para o céu pela sua conversão. Isso ainda fica um pouco na dúvida, uma vez que a palavra é a nossa regra de fé e prática, né? Por isso que eu falo, Elbert, a sua pergunta ela é maravilhosa. Nós temos tudo na mão. Eles não tinham. Você já ouviu falar dos Moldávios da Itália? Pré-reforma. Eles começaram a ler, eles começaram a questionar. E foi uma das épocas dos maiores massacres, dos maiores perseguição contra pessoas que queriam entender a simplicidade do Evangelho. A palavra de Deus usa a palavra remanescente. Claro que se referindo a Israel, mas eu creio que isso vale para crentes também. O Senhor sempre preserva os seus. Ele dá acesso à palavra aos seus. Né? Em toda a história. Eu vejo assim, né? Deus cuida. É um texto que eu ia mostrar agora. Eu não sei o que eu fiz aqui, se eu desliguei alguma coisa. Voltou. Deixa os irmãos Marcos quiserem falar. Uma das estratégias de Satanás... É o fim da minha aula, cuidado, hein? Não, pode. Cuidado. Aí como que eu vou Dependendo saber? do que você for falar, eu vou falar espera, tá bom? Igual fiz com o Cássio. Espero. Tá bom. Marcos, espera. Ion, quando Moisés sobe ao monte e fica lá e tudo o Senhor revela a ele desce com as tábuas e há toda aquela confusão do bezerro de ouro e tal, ele quebra as tábuas e volta de novo, enfim. O que acontece nesse período? Porque toda a Escritura e tudo que Deus queria revelar foi revelado a Moisés naquele período. O que aconteceu com esse material que Moisés trouxe, né, da informação de Deus? Porque tudo que foi escrito foi em cima desse material. Correto ou errado? Certo. Agora, eles preservam, né? O tabernáculo, estava tudo lá.
Vai levando, tem as tábuas, está tudo certo. Mas aí eles fazem a transcrição das tábuas. Eles vão traduzindo, vão. Você tem que entender que Moisés, ele sai do Egito e o papiro é inventado lá. Deus põe a mão o tempo todo na história. Eu só queria ler um texto para o Elbert, que eu acho que é importante. Elbert, Apocalipse, deixa eu só achar o texto aqui. Apocalipse 2, versículo 21. Pode ler daí até o... Desculpa, 21 não. É 2:1, perdão. É 2:1 ao 7. Apocalipse 2:1 ao 7. Elbert. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Olha agora. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Essa coisa é antiga, tá? Continua. E os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O 6, ele é extremamente importante para a sua pergunta. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que eram os nicolaítas? Segura o versículo 7 aí, Maurício, que ele vai ler também. Quem eram os nicolaítas? O que era a doutrina de Nicolau? Nós somos o clero, nós detemos a verdade e o povo não. A Bíblia diz que Jesus odeia isso. Deus vai cobrar de muita gente o não compartilhar a sua palavra. O que esses homens fizeram, e nós não podemos deixar só em John Hus, Erasmo, Calvino, Lutero, todos esses reformadores ou pré-reformadores, e os que vieram depois também. Muitos tentaram, muitos se debruçaram, muitos quiseram, muitos clamaram. Agora, o que o Senhor fala? Eles são os nicolaítas e as obras dele eu odeio. Mas o que ele diz no versículo 7? Vai lá, Elbert. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que é o vencedor? Eles suportaram homens maus, eles venceram. Essa perseguição, ela começa desde a formação da igreja até hoje. Aí eu falo, houve remanescentes e salvos nesse período aí de 1000 anos da Idade Média? Sim. Mas foi muito difícil. Porque Deus deu aos seus mordomos, pregue. Não, nós vamos colocar aqui tudo em monastério e só nós temos acesso. Isso é forte. Mais que isso eu não sei, Albert. Mas eu creio num Deus bom, soberano, Senhor. Fábio, gente, eu preciso terminar minha aula, vamos correr. Vai lá, Fábio. Pastor, eu queria só fazer menção aqui ao nome do pastor Werner, que ele faz a tradução de Bíblias lá na língua da tribo xerente, né? Então, só para dizer que, graças a Deus, a obra continua. Dia 23 de março, ele estará aqui de manhã falando sobre isso na nossa escola dominical. Tá? Obrigado. Posso correr? Vamos lá. Deixa eu ir para o final da minha aula aqui. Eu estou indo para frente porque voltou tudo, eu não sei porquê. Essa palavra aqui, né? E aí eu termino então minha aula. O que torna a Bíblia tão especial, né? Eu só posso entender isso, a graça e o cuidado de Deus.
Nenhum desses reformadores, nenhum desses homens se auto-intitularam apóstolos. Nenhum deles. Interessante isso. Nenhum deles se intitulou profeta. Qual era o trabalho deles? Vamos disponibilizar a Bíblia. O que diz Jeremias 1? E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus quis usar esses homens para a Bíblia chegar nas tuas mãos. Ponto. Marcos, leia aí. Você ia falar uma coisa, então vou pedir para você ler, eu encerro minha aula aqui. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Albert, olha isso. É para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Dá uma paradinha aí. Por que proibir o acesso à Escritura? Quem está por trás? Por que Deus permitiu isso? Hoje está fácil, a Bíblia está disponível a todo mundo, então a tática é outra. Eu vou colocar o seu celular na frente para você não ler a Bíblia, ainda que ela esteja no teu celular. É mais fácil. Vai assistir outra coisa. Vai fazer outra coisa. Tem vídeo no YouTube muito mais legal que Bíblia. A tática muda, o intento é exatamente o mesmo. Não é à toa, como o Cássio citou, que Hus, Wycliffe, esses homens, o próprio João Ferreira de Almeida, sofreram tanta perseguição. Você acha que foi fácil para Lutero traduzir a Bíblia no alemão? Ele foi extremamente perseguido. Primeira estratégia de Satanás foi impedir o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu. Depois a morte. Não vai para a cruz, não. É impedir a morte. Bom, aí se forma a igreja, então, a palavra de Deus. Não vamos ter acesso a isso, não. Vamos encobrir isso. As pessoas não podem ler. Depois por quê? Peraí, Marcão. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Nós não podemos fazer isso. E hoje é a fé. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Você pode repetir essa parte? Nós o quê? Não? Porque não pregamos a nós mesmos. Mais uma vez. Porque não pregamos a nós mesmos. Interessante. Paulo, hein? Ele não pregava a ele. Mas quem ele pregava? Mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo. Eu queria fazer algo diferente aqui. O que eu vou propor não é idolatria não, tá, gente? Eu queria que você pegasse a Bíblia na tua mão. A sua Bíblia, se você trouxe, pegue sua Bíblia na tua mão. A sua Bíblia. Se você não trouxe, simbolicamente, você está com a sua Bíblia na sua mão. O Senhor te manda uma mensagem todos os dias. Mais importante que as mensagens que você recebe. Dentre as muitas que você recebe, dentre os rios que você recebe, dentre as mensagens muitas que você recebe em todas as mídias sociais. Essa mensagem aqui tem muitos anos. Eu queria que você orasse.
agradecendo, estabelecendo um compromisso com a sua escritura, com a carta de Deus que você tem na mão. Ouse orar assim comigo: Senhor Jesus, eu estou com a minha Bíblia na mão e eu te agradeço, porque ela chegou até as minhas mãos. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, os pais da igreja foram perseguidos, os tradutores da Bíblia foram perseguidos, os reformadores foram perseguidos. Na história recente, missionários foram perseguidos. E hoje eu tenho uma Bíblia na minha mão, e o mérito é todo teu, e o Senhor usou essas pessoas. Eu quero te agradecer, porque eu tenho uma Bíblia na minha mão. E eu quero hoje estabelecer contigo um compromisso de ler a tua palavra e de ouvir a tua voz. Eu te agradeço, porque o Senhor ainda fala, e eu tenho o pleno exercício, livre de ler a tua palavra. Que eu faça isso mais vezes, que eu faça isso de forma alegre, em nome de Jesus. Amém, amém.